Outras perguntas? Eu queria saber fazer uma pergunta para você a respeito dos taludes que a gente observa em corte, pequenos taludes, inclusive na casa do Paulo Mendes. Curiosamente, é um arquiteto que valoriza a topografia, mas fez a casa num terreno plano, numa área plana. Esse talude é um recurso para invocar uma topografia? Então, na casa do Paulo eu acho que seja. Por um lado é exatamente isso. E por outro lado é um instrumento para, digamos, controlar a relação público-privado. Ou seja, aquele talude não fecha, deixa a vista passar entre o talude e o pavimento do primeiro andar, mas sem simplesmente abrir completamente. Então, é um instrumento por um lado, ideológico de dizer arquitetura e construção da natureza. Então, Osaka, aquela coisa. E por outro lado, naquele caso específico, um instrumento de ter um controle perfeito daquela relação, que não fecha, mas tem uma foto muito bonita, acho, que mostra tudo. Essa fresta é a intriga, é a sombra viva da casa. Fechar seria burro, seria tirar tudo isso. E abrir também seria burro. É aquela fresta, aquela que constrói a graça, a intriga daquele... E claro que fica também muito mais forte a contraposição artifício-natureza. Então, como nos casos melhores das soluções do Paulo, funciona a muitos níveis. Prático e discursivo. Esse desejo de eliminar a passagem entre o público e o privado, aí a maioria do material que você falou hoje se passa na época do tempo da ditadura, né? Então tinha uma relação, vamos dizer assim, era um tipo de violência. Como que você vê hoje, né, os problemas urbanos hoje são outros, a gente tem a coisa da violência que é de outro tipo, né? Sim. De que maneira isso interviria nesse projeto aí? Ixi. Interveria? Não é que interveria, intervém. Quando mostrei a casa Milan, não por acaso, tinha que ser assim e é assim. Então, tem um portal de metal impenetrável, não é uma casa. E não é uma casa que praticamente todas as obras públicas do Paulo, da década de 80 e 90, que querem continuar esse discurso de abertura do espaço público, ou seja, do espaço do projeto em relação com o espaço da cidade. Como? Estava falando do MUBI. Sempre acontece alguma coisa. O MUBI é o caso mais clamoroso, em que foram colocadas as grades para separar aquele prédio, que é exatamente a coisa mais feia que você pode fazer em relação à intenção do Paulo, que era exatamente o contrário. Eu acho que eu discuti muitas vezes com o Paulo sobre isso. Para mim, com a violência urbana que tem em São Paulo a partir da década de 70, foi naquele momento que cresceu muitíssimo, essa ideia de espaço público fica muito ideológica e não dá certo. O MUBI é um caso clamoroso, mas no Fiesp, se você for lá na calçada tirar uma foto, chega a segurança e te fala que não pode. Na Pinacoteca, nas passarelas, tem um metal detector. Então, tudo bem, mas
tem, não é aquela coisa exatamente, não é continuidade fluida entre a calçada e o prédio, é exatamente o contrário. São Paulo é assim. Então, eu sempre falo, Paulo, mas você sabe que não vai dar certo. Por quê? Continua a fazer assim. E o Paulo me fala, eu continuo a fazer assim, mas exatamente porque não está dando certo. Eu quero continuar a insistir dizendo que tem que ser assim. Então, essa aqui é uma estratégia. Podemos estar de acordo, podemos não estar de acordo, mas ele sabe muito bem, não é? É uma pessoa extremamente inteligente. É exatamente por isso que ele continua repetindo aquela coisa, porque é uma necessidade que seja assim. Então, o MUBI tem que dizer... O MUBI queria fazer duas coisas. A primeira é construir um espaço público, e a segunda é dizer que é necessário construir aquele espaço público. O primeiro objetivo não deu certo, o segundo continua dizendo que aquela coisa seria precisa. O parcial sucesso e a parcial derrota dessa arquitetura, pelo menos. As duas coisas contemporaneamente. E tem estratégias que funcionam melhor. Por exemplo, em São Paulo, o Paulo não pode saber que eu estou falando isso, mas o Sesc Pompeia é muito sutil, é muito inteligente, porque constrói um espaço urbano, mais urbano do que a cidade, através da separação entre aquele espaço e a cidade. Então, tem aquela porta que não tem não tem segurança com armas, mas, digamos, através daquela porta se constrói uma pequena separação entre a rua e o Sesc, que permite ao Sesc de ser mais urbano do que a cidade. Então, é o mesmo objetivo através do instrumento contrário. Não é através da continuidade espacial, é sim através da separação. Mas essa separação tem um efeito paradoxal que constrói um espaço público. São estratégias diferentes pelo mesmo objetivo. Então, por favor. Eu acho que a dedução do que você está dizendo é que é uma arquitetura muito discursiva no sentido de ser programática, política, didática, Sim. cristiana. Mas ela coloca problemas e agride, é negativa em relação ao realmente existente. Totalmente. Acho que, sobretudo, digamos que sempre foi polêmico. Esse aspecto do espaço público sempre nasceu como polêmico. Já nas escolas do Artigas era polêmico. Então, a arquitetura tenta oferecer espaços públicos porque a cidade é sem espaços públicos. É isso mesmo. Então, desde o começo, sim. Digamos que uma coisa mudou no mundo real com a chegada da violência. Antes, o problema não era a violência. A partir da década de 70 é violência mesmo. Então, é paranoia da violência, a gente sabe que tem muita outra coisa, mas digamos que a violência existe. Então, o que não me convence 100% dos projetos do Paulo recentes é não aceitar essa transformação que aconteceu ao longo do tempo. Mas eu entendo as razões deles. Mas claro que tem esse aspecto polêmico, didático, fortíssimo. A arquitetura é uma forma de discurso. É outra das frases clássicas do Paulo. Tem uma atuação real e tem uma atuação através do discurso que faz. Então, para o Paulo, mesmo se o MUBI não funciona, o MUBI está fazendo um discurso que vai funcionar porque você vai raciocinar sobre aquela coisa. Mas no plano real concreto, não está dando certo. Sim. Sim, claro. No caso do MUBI tem tentativa, tem um monte de arquitetos que queriam fazer... sim. Mas o problema não é o MUBI. O problema é
Ou seja, a gente pode recuperar o MUBI colocando lá um pouco escondidos alguns homens da segurança, mas até o momento que tem aquele problema, as soluções são falsificadas. Pode andar a pé tranquilos em jardim porque tem todas as casas com segurança, não é? Porque então é muito mais o problema. Você está dizendo mais uma coisa. O pórtico na Praça do Patriarca, você diria que ele é fundamentalmente discursivo, porque tem a função sombra. Sim, acho que daquele eu vou falar mais a próxima semana. Aquele, eu acho que tem aquele um lado, não por acaso o Serra queria demolir porque tinha os sem-teto que iam dormir lá embaixo. Teve uma tentativa, é verdade. Não deu certo, ainda bem, mas teve uma tentativa. E é um fato muito significativo. Mas aquela coisa acho que é muito mais complicada. Tem um discurso sobre você vai me fazer essa pergunta depois da próxima aula, tá? Que a gente vai ter mais instrumentos, mais ferramentas. Sim. Uma pergunta mais particular dessa arquitetura que ele desenvolve junto com outros expoentes nesse momento, num período que é renovar esse pensamento do residencial, da casa. Foi muito, não sei se difícil seria a palavra certa, mas como é que foi para ele participar desse movimento, propondo uma nova linguagem residencial dentro da cidade? Ele foi, de um primeiro momento, digamos, aplaudido, mas elogiado, ou teve uma crítica? Como é que foi esse movimento do Paulo? Vou te responder, mas o que você entende por movimento? Para eu entender, A repercussão, mas não entendi. desse estilo, uma repercussão do estilo, esse novo estilo proposto, que vem com o modernismo, que... Olha, se você falar que é um estilo, Paulo te mata. Então, não é um estilo. Ou teria que não ser. O mercado, por esses arquitetos, não era um grande mercado. Era um mercado minoritário. Nunca foi um grande... Eram intelectuais, o advogado deles, o artista, digamos, em geral, com exceções. Tipo, a casa de Piracicaba eram fazendeiros não sei se da cana, da cana, acho, não sei, da cana. Mas é uma exceção. Em geral, são clientes, não são ricos, são, digamos, classe média. E não são muitas essas casas. Não mostrei todas as casas, mostrei muitas das casas do Paulo. O Paulo construiu pouquíssimo. Eu contei mais ou menos 80 obras construídas pelo Paulo na carreira toda. Museus, mais casas, que é pouquíssimo. Em 60 anos de carreira, é uma obra e meia por ano. É pouquíssimo. O Artigas construiu 5 ou 6 vezes mais, e o Niemeyer, não sabemos quantas vezes mais. Mas o Paulo é um arquiteto que trabalhou muito, muito pouco. Eu contei 400 projetos em total e 80 construídos. Talvez eu perdi algum de que não ficou nada no escritório, mas não tem muitos mais. Então, foi uma arquitetura para poucos, por poucos, com um mercado, digamos, um mercado intelectual nos primeiros anos grande, no sentido de que as poucas revistas de arquitetura paulistas publicavam exatamente esses projetos. Então, eram poucas essas revistas, mas nessas revistas eram projetos muito bem publicados. Mas tudo isso também durou pouco, porque chegou
a partir da ditadura, a maioria das revistas foram fechadas. Então, na década de 70 quase não tinha revistas de arquitetura. Então, ficou, até daquele ponto de vista, meio desconhecida. Mas até nos primeiros anos era um conhecimento de uma pequena turma, de um pequeno grupo, per un pequeno gruppo. Non era uma obra famosa. A FAO era outra coisa. Non so se rispondi, senti dire a pergunta. Essa aqui é a resposta? No, se è risposta a pergunta. Se è risposta a pergunta. Eu não sei se você vai falar do projeto da Gruta do Bexiga em algum momento. Não. Mas eu queria que você dissesse se por acaso é um manifesto, um provável desenho de cidade do Paulo Maria. Sì, è un progetto da metà della década di 70 do Paulo, é um dos projetos, eu acho que é o primeiro projeto do Paulo urbano. É a primeira vez que ele tem é encarregado de fazer um projeto daquele tamanho. O SECAP era enorme, mas era um tipo de apartamentos repetido, junto com outros arquitetos, etc. Aí é uma parte da cidade que tem que ser repensada. Lá na Bela Vista, e sim, seria... É um projeto muito importante, porque aí tem muitíssimos problemas. Tem um problema do tecido urbano existente e as novas intervenções. Tem a ideia da continuidade do sol, do terreno. Tem a ideia em uma parte muito interessante da cidade, que está entre a Paulista e o centro. Então, é um lugar de passagem na cidade. E eu acho também que seja, talvez, o projeto urbano melhor do Paulo, porque é o mais, digamos, é o mais concreto. Tem um lugar específico, estabelecido, um cliente verdadeiro, que é a prefeitura, acho, nesse caso, a Imurbi, a prefeitura, digamos, são os órgãos públicos, e então, um lugar verdadeiro e exigências verdadeiras, definidas. Porque muitos dos projetos urbanos seguidos são, tipo, Cidade do TT, muito abstratos. É um lugar no meio do nada, não tem exigências específicas, então acho que perde alguma coisa. Talvez na última aula vou falar um pouco daquele projeto, mas eu acho sim que é um projeto importante. Mas não dá para falar de tudo. É interessante que é do 74, mas e o Paulo trabalha pela prefeitura no 74. É pouca coisa, não dá certo, não constrói nada, mas digamos, estava isolado, a situação era pesada e tudo isso, mas tinha também alguns trabalhos públicos. Então, é contraditória essa situação. Naquele mesmo ano, construiu o Monte Pio Municipal,